Salve galera, eu sou o Dan. Às vezes você tem a impressão de que aconteceram tantas coisas com tanta velocidade que as coisas que aconteceram há poucos dias parecem ter acontecido há semanas, às vezes até meses atrás. Por exemplo, no dia 22 de julho, o Estadão soltou uma fatídica matéria na qual ficamos sabendo que o ministro da Defesa, o general Braga Neto, ameaçou Arthur Lira, o presidente da Câmara, para providenciar o voto impresso. Do contrário, poderiam não haver eleições. Essa matéria gerou um furor, como sempre ocorre no caso dessas notícias golpistas. O susto e as repercussões foram gigantescas, mas parece que faz mocota, só que fazem só alguns dias. Hoje eu gostaria de fazer um exercício de análise usando esse caso, e como a imprensa e outros meios de comunicação usam as nossas emoções para veicular e fazer repercutir esse tipo de notícia. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, deixa eu te pedir uma coisa, se inscreve aí no canal, é importante para criar engajamento e para que o canal tenha mais alcance, pra gente atingir mais pessoas e mostrar palavras de esquerda para todo mundo que quer ouvir, certo? Hoje dividem comigo a narração desse vídeo o Hugo lá de Recife, a Vanessa de Itapecerica, o Drico do Capão e uma convidada muito especial, a Cris do Gabinete do Amor, galera. Então, se liga aí. Braga Neto ameaça não haver eleições em 2022 caso Lira não consiga aprovar a PEC do voto impresso. O caso repercutiu tanto que você deve ter ouvido isso por aí, mas caso não tenha ouvido, vamos fazer um resuminho por aqui. No dia 8 de julho, o ministro da Defesa enviou uma mensagem ao presidente da Câmara por meio de um intermediário, que agora a gente já sabe que foi o Ciro Nogueira. O recado foi considerado pela maior parte da imprensa como uma espécie de coerção intimidatória para que Arthur Lira mexesse os pauzinhos e pudesse fazer com que o voto impresso passasse pela Câmara. Isso aconteceu no dia 8 de julho, chegou a ser noticiado na data, mas só ganhou repercussão mesmo 14 dias depois, no dia 22 de julho. Por que a coisa foi desse jeito? Pra gente poder entender isso, temos que ver o que estava rolando naquele momento. Qual foi o contexto em que essa matéria foi divulgada e ganhou corpo? No dia 5 de julho, o trabalho feito no dia anterior pelo Gabinete do Ódio ganhou os jornais e as redes. Uma história muito louca de que Barroso, ministro do Supremo, teria um passado escandaloso de orgias bissexuais, cheias de loucura, em Miami, numa mansão financiada por ninguém menos do que João de Deus. Vocês lembram dele? Zé Disseu, ex-ministro da Casa Civil, supostamente não apenas sabe dessa história malucada e orgias do Barroso, como estaria chantageando a muitos. E, sobretudo, nesse momento, ficamos sabendo disso através de um trend de Twitter, assinado por um jornalista chamado João Macedo Costa, cujo ninguém nunca ouviu falar antes. Entretanto, os erros de português e a desconexão das frases nos faz suspeitar que o real autor talvez seja outra pessoa, Carlos Bolsonaro. A revista Fórum fez uma matéria bem completa sobre o caso. Vamos deixar o link aí na descrição, para quem quiser mais detalhes sobre a história mirabolante. Tá certo, mas o que isso tem a ver com Braga Neto e o voto impresso? Acontece que Barroso é também o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e tem sido um defensor das urnas eletrônicas e de nosso modelo de eleições, se opondo com frequência a Bolsonaro e sua corja. Desacreditar o Barroso ou levar as pessoas a pensar que ele não é favorável ao voto impresso, não por convicção, mas devido a chantagens, cria uma narrativa mais palatável para os apoiadores do presidente, entendem? E foi justamente usando a repercussão disso que Bolsonaro se posicionou daquele jeito machão e truculento para os seus apoiadores, alguns dias depois. Usando essa vibe conspiracionista, Bolsonaro declarou no dia 7 de julho que Aécio venceu o pleito de 2014 contra Dilma para o seu cercadinho, mais uma vez sem qualquer base. E como vem dizendo desde o início de seu mandato, que tem provas sobre as fraudes no sistema eleitoral. Eu não sei vocês, mas toda vez que seu Jair me vem com isso, eu me sinto numa festa junina golpista. Olha as provas! É mentira! Na quinta-feira, dia 8 de julho, Bolsonaro decidiu aumentar o tom. Naquela quinta-feira, ele não apenas ventilou que haviam fraudes nas eleições, dessa vez disse com todas as letras: ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não teremos eleições. Ah, que ousadia, né? Ou tá mais pra birra. Nossa, esse cara. Ou vocês fazem o que eu quero, ou ninguém mais brinca de democracia, tá ok?
Para mim, essas ameaças golpistas já beiram mais ao ridículo do que ao preocupante. Mesmo assim, aquilo repercutiu muito mal. Mal demais. Bem pior do que o Bolsonaro poderia imaginar. No dia 8 de julho de 2021, Bolsonaro, sem saber, fez a pior jogada de todo o seu mandato. Bolsonaro disse isso de manhã aos apoiadores, mas repercutiu tão mal que acabou nublando outra coisa que também estava rolando no dia 8 de julho. Braga Neto, através de intermediários, exigiu que Arthur Lira corresse com voto impresso ou não haveriam eleições. Depois da fala golpista de Bolsonaro, no mesmo dia, a declaração já refutada pelo próprio PSDB de que Aécio venceu em 2014 e fake news sobre chantagem a respeito da vida sexual de Barroso, que não sei quanto a vocês, mas a mim geraram imagens mentais perturbadoras. A ameaça do ministro da Defesa acabou passando meio batida, mas isso aconteceu e é gravíssimo. É gravíssimo que um militar da ativa se considere no direito de impor uma condição dessas ao presidente da Câmara. É uma clara interferência das Forças Armadas na democracia. Mas ninguém prestou muita atenção. Ainda estávamos pensando em como Bolsonaro chegou à conclusão de que o universo tem 140 átomos. E o ministro Barroso participando de um surubão com o João de Deus. Acho que todos podemos nos perdoar por não ter dado muita atenção a isso. Mas quero lembrar a todos que isso, apesar de repercutido no dia 22 de julho, aconteceu no dia 8 de julho. Essas falas mirabolantes de Bolsonaro e Braga Neto repercutiram muito mal, não apenas no Legislativo e no Judiciário Nacional, como também internacionalmente. Por exemplo, no dia 9 de julho, uma sexta-feira, o jornal É País publicou uma matéria sobre esse assunto, mesmo dia em que Lira, Pacheco, que é o atual presidente do Senado, e Barroso reagiram às ameaças de Bolsonaro. Na segunda, dia 12 de julho, Fux teve que deixar seus deveres como presidente do Supremo Tribunal Federal para repreender Bolsonaro ante seu mais recente ato questionável no exercício do cargo. Não sabemos como foi o diálogo, temos apenas a declaração de Fux a respeito, informando que explicou ao presidente a importância das eleições e que o presidente pediu perdão pelo ocorrido. Analisem essa situação inusitada. Como assim? É preciso explicar ao representante máximo de nosso país, eleito pelo povo, a importância das eleições. Como assim o presidente pediu perdão? Enfim, o Brasil merece mesmo o selo Olavo de Carvalho de psicodelia política. Nos dias seguintes, as declarações de Bolsonaro se tornaram incomodamente engraçadas. Primeiro soluços e arrostos fora de hora, depois descobrimos que o presidente estava bem enfesado. Ele foi internado às pressas no dia 14 de julho, quando ficamos sabendo que o Bolsonaro tinha uma obstrução intestinal que o impedia de defecar. O que reforça o fato desse governo ser absurdamente mentiroso. Tão mentiroso que o presidente disse que estava cagando pra CPI e nem isso era verdade. Mas vamos passar por cima disso por enquanto. Dia 17 de julho talvez tenha sido uma das sextas-feiras mais tranquilas no Brasil desde que o Bolsonaro assumiu a faixa. Sabe por quê? Porque não teve aquela maldita daquela live que ele faz toda quinta-feira. Essa live costuma pautar a maioria dos assuntos na sexta, seja na imprensa ou nas redes sociais. Que a gente sempre tem que ficar correndo pra desmentir ou colocar dentro do contexto certo as abobrinhas que o seu Jair sempre fala na quinta. Muita gente diz que o Bolsonaro é um idiota, mas gostando ou não, ele pauta o que falamos e como reagimos com mais frequência do que nós gostamos de admitir. Os partidos de esquerda já vêm se posicionando contrários ao voto impresso, desde que a ideia foi ventilada pela primeira vez. Mas no dia 13 de julho, 11 partidos de direita e centro-direita assinaram um manifesto contra essa fuleiragem. PP, DEM, PL, Republicanos, Solidariedade, PSL, Cidadania, MDB, PSD, PSDB e Avante. Tá achando pouco? Esse manifesto foi feito como reação à escalada pretensiosa de Bolsonaro, ao afirmar que se não fosse do jeito dele, não haveria eleição. Essa resposta deixou Bolsonaro mais isolado do que nunca.
Bolsonaro entendeu perfeitamente o que está acontecendo. O Centrão em massa lhe disse em alto bom tom: baixa a sua bolinha aí, velho. Bolsonaro entendeu o recado. Entendeu tão bem que uma das primeiras declarações que deu após sair do hospital foi que talvez não participasse do pleito de 2022, porque não haveria voto impresso. Já pensasse nesse negócio? O tiro que Bolsonaro deu no próprio pé nos dias 4, 5, 7 e 8 de julho não apenas pulverizaram suas intenções golpistas através do tal voto impresso, como também aumentou em muito o preço que ele tem que pagar para que o Centrão continue deixando o impeachment engavetado. No dia 21 de julho, Ciro Nogueira, presidente do PP, o maior partido do Centrão, foi cogitado para assumir a Casa Civil no lugar do General Ramos. É importante ter em mente a importância da Casa Civil. E você sabe por quê? Porque trata-se do ministério mais importante, pois ele é que articula e integra as ações de todos os outros ministérios. Além disso, o ministro da Casa Civil precisa assinar junto com o presidente a nomeação para a grande maioria dos cargos relevantes no governo, inclusive a nomeação de outros ministros. Hoje, dia 27 de julho, Ciro Nogueira tornou-se o ministro da Casa Civil e qualquer nomeação que Bolsonaro queira fazer será subordinada ao aval do presidente do PP. Aí você me diz, qualquer coisa é só o Bolsonaro trocar o ministro da Casa Civil. Será que isso vai dar certo, companheiro? Não é tão simples assim, camarada. O Arthur Lira, presidente da Câmara e a pessoa com o poder de abrir o impeachment, também é do PP. Exonerar o presidente do partido pode ser o estopim para a abertura do processo de impeachment. Talvez não seja exagero dizer que nesse momento Bolsonaro é presidente do Brasil, apenas no nome, e o verdadeiro chefe do executivo é o Ciro Nogueira. Enquanto Ciro Nogueira e o PP isolam o presidente e capturam sua influência, o exército vai sendo cada vez mais humilhado, enquanto Bolsonaro se subordina ao Centrão, como quando diz que na verdade sempre pertenceu ao Centrão. Finalmente, uma verdade saída da boca do seu Jair. Essa declaração não é apenas uma capitulação vergonhosa, mas também um soco no estômago de grande parte de seus eleitores. Cada dia que passa, Bolsonaro está mais enfraquecido. Uma marionete resignada do Centrão fisiológico. Outra jogada do Centrão vem sendo desidratar os militares. Eduardo Ramos não é só um general de 4 estrelas, mas também poderia ter sido comandante das Forças Armadas do Leste, uma das maiores honrarias do Exército. Se absteve disso para integrar o governo Bolsonaro. Se tornou ministro da Segov, Secretaria de Governo, e mais tarde ministro da Casa Civil. Mas o Centrão exigiu seu cargo para continuar dando apoio a Bolsonaro e agora General Ramos se vê realocado na Secretaria da Previdência, cargo ocupado até a data de hoje por Onyx Lorenzoni. É um cargo infinitamente menos importante. E Ramos o assumiu de bom grado, a despeito da foto que tirou sorrindo ao lado de Nogueira nesse 27 de julho. Ramos não é o primeiro militar de alta patente a ser remanejado para posições inferiores no governo Bolsonaro. O próprio Pazuello está nesse grupo. Esse remanejamento teve a influência frequente do Centrão na maioria dos casos. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se você quiser que a gente fale mais sobre isso, deixa aí nos seus comentários. O Centrão está ocupando muitos espaços dentro do governo Bolsonaro. E conforme engordam sua influência, vão empurrando os militares para lugares menos importantes, ou até mesmo para fora. É verdade que alguns militares podem ser cunhados indesejados
Como disse Bolsonaro, referindo-se ao Mourão, mas o Centrão já se deu conta de que a influência das Forças Armadas deve ser diminuída, para que eles possam tomar seu lugar. Não é à toa que o Estadão reavivou um assunto que já está para lá de datado. A ameaça de Braga Neto aconteceu no dia 8 de julho. Já havia repercutido de forma ampla, o Centrão já tinha chegado onde queria. A verdade é que, nesse momento, o voto impresso já é história para boi dormir. Pegaram o trocadilho implícito? Então, qual seria o intuito do Estadão? Por que essa matéria foi veiculada? Entre todos os grandes veículos midiáticos que os integrantes da esquerda brasileira costumam chamar de mídia burguesa, quem mais demonstra fazer jus a ostentar tal título são a Veja e o Estadão. Não vamos esquecer que foi o Estadão que disse em 2018 que era uma escolha muito difícil. Mas entenda uma coisa. A mídia burguesa age de forma intencional. Há claros indícios que o Estadão soltou essa matéria para arranhar e enfraquecer a imagem de Braga Neto e, consequentemente, do Exército. Isso acaba por manchar o mito do imaginário popular, onde militares são ilibados e honrados, sobretudo quando noticiam de forma tão alarmante uma tentativa vergonhosamente fracassada de interferência política. Há suspeitas de que estão fazendo isso para que seja mais fácil para Bolsonaro, manipulado pelo Centrão, começar a rebaixar e exonerar os militares do governo. Transparece que o Centrão não admite concorrência nessa disputa e quer que os militares fiquem resignados a agir como coadjuvantes. E, aparentemente, o Estadão está jogando o jogo do Centrão. Mas o que rolou com a gente no meio de tudo isso? Nós ficamos revoltados, temerosos, entristecidos, preocupados, deslocados, talvez tudo isso ao mesmo tempo, por causa de uma notícia que na realidade não fazia lá muita diferença. Uma cortina de fumaça bem mais elaborada do que aquelas disparadas pelo gabinete do ódio, vocês percebem? Então, com base nisso, eu gostaria de concluir falando 3 coisas. Primeiro, o Centrão tomou as rédeas do jogo. Precisamos continuar gritando fora Bolsonaro e tirar esse genocida fascista do poder, mas com total consciência de que mesmo que o Bolsonaro caia, ainda temos que lidar com um Centrão muito bem estruturado no executivo. Segundo, como disse o Gessinger, no nosso peito bate um alvo muito fácil. Fomos levados a uma histeria desnecessária sobre esse caso. Então, gente, como diz a minha amiga Gabi, menos emoção e mais razão. Se algo te deixar com os nervos à flor da pele, por qualquer que seja a razão, antes bebe uma aguinha gelada e reflete bem sobre o que tá rolando. Terceiro, não se esqueça que o gabinete do ódio não tem monopólio sobre cortinas de fumaça e distorções de narrativa. E não pensem nem por um minuto que o Centrão terá escrúpulos em usar esses métodos para atingir os seus fins. Não se esqueçam que esse tipo de gente foi conivente com a morte de 550 mil brasileiros para conseguir propinas com compras de vacina. Então, não esquece de curtir o vídeo, tá? Manda sua ideia nos comentários, compartilha com seus amigos pra gente atingir mais gente. E agora, para o socialismo e liberdade, digite 50.